Porque, na verdade, o que dá vontade de fazer é isso mesmo, fugir, né? Largar tudo agora e pegar só a mochila e o sonho, né? E fugir. Mas não é bem assim. Eu acho que está muito difícil. Muitas pessoas estão imigrando em quantidade enorme, né? Para Portugal, para os Estados Unidos, etc. Para vários países aí que possibilitam uma qualidade de vida bem, mas bem melhor mesmo do que no Brasil. Com mais segurança, com mais poder de compra, com mais saúde, qualidade de vida. Na infância, cresci ouvindo meus pais dizerem que as coisas estavam difíceis, que por causa da inflação, porque cada dia que ia no mercado as coisas estavam com um preço diferente, de manhã era um preço, à tarde já mudava de novo, já era outro preço. Mas no fim das contas que um dia as coisas iam melhorar. O próximo governo que iria entrar, o próximo presidente, iria ser melhor para a nossa sociedade, para o nosso país, e as coisas iriam melhorar. Então eu cresci vendo toda aquela luta, toda aquela dificuldade, aquela luta diária de todo brasileiro. E entra ano, sai ano, né, ao chegar às próximas eleições, troca-se o presidente e pouco tempo depois, na metade do mandato, as pessoas, os amigos, os parentes, os familiares, os pais continuavam com o mesmo discurso. As coisas estão tão difíceis e os juros estão altos e não sei como que a gente faz, a gente está tendo que trabalhar muito, está tendo que fazer um serviço extra, a mulher está tendo que ajudar o marido fazendo algum trabalho para fora, vendendo alguma coisa, e só um só não basta para poder sustentar a família. Os filhos não estão tendo condição de pagar escola particular para os filhos, né? Nem dar um tratamento de saúde de qualidade. Mas um dia as coisas vão melhorar. O próximo presidente que entrar, com certeza vai mudar isso. Bom, e nisso já se vão 8 anos, levando em consideração 4 anos de cada mandato, e isso já se vão 8 anos nessa corrida. Sempre as pessoas com expectativa, o brasileiro, de que um dia as coisas vão melhorar. Na juventude, quando me inseri no trabalho, continuei observando as coisas à minha volta, fui me desenvolvendo, fui crescendo e comecei a perceber o quão difícil era trabalhar durante todo um mês para receber um salário que
não dava para fazer quase nada no final do mês. E nisso já se passaram 10, 20, 30 anos e ainda continuei escutando naquela época as pessoas dizendo que o próximo presidente, o próximo governador, o próximo prefeito, as coisas vão melhorar. E nisso, lamentavelmente, essas pessoas começaram a morrer, algumas delas, de velhice ou de alguma enfermidade, algum problema. E o tempo continuou passando, a mesma coisa, entra presidente, entra governo, sai governo, entra prefeito, sai prefeito, e continua a mesma coisa. Os juros altos, o poder de compra do brasileiro médio não existe, basicamente para se alimentar, para pagar as contas no final do mês e cuidar da família da melhor forma que der. Então a gente fica, numa determinada época eu tive assim um despertar, né? Foi quando eu comecei a sentir os efeitos da Red Pill, e eu comecei a observar e perceber que já tinham se passado décadas, né? 2, 3 décadas, e as pessoas continuavam na mesma situação, para pior. E comecei a observar também o cenário nosso, o mercado de trabalho, o setor educacional, a economia, e comecei a perceber que, embora o brasileiro seja muito esforçado, ele continua dando voltas e voltas num círculo que nunca tem fim, que é trabalhar, pagar a conta, comer, dormir, trabalhar de novo. E o mercado de trabalho cada dia mais competitivo, as pessoas pouco desemprego alto, a taxa de desemprego, as pessoas tendo que se qualificarem cada vez mais. Não basta mais somente você ter aí um ensino médio, um curso profissionalizante, um curso superior. Se você não veio de uma família privilegiada, se você não é herdeiro, se você precisa contar muito com o seu sacrifício e com a sorte, porque só o seu sacrifício não basta, e a sorte também, o fato de ser herdeiro, de ser privilegiado, não garante nada mais para ninguém. O que pode acontecer é que, no caso dos herdeiros, das pessoas com maior poder aquisitivo, ricos, eles conseguem, a vida se torna um pouco mais fácil para eles, né? Para eles estudarem, para eles conseguirem as coisas e tal. E até mesmo muitas vezes sem fazer nada, chega num ponto que receberam uma boa herança, então não precisa se preocupar tanto. Tem carro, tem dinheiro, tem casa, tem familiares, muitas vezes o tio é dono de uma empresa, contrata para fazer algum trabalho, e assim eles vão levando a vida de uma maneira muito mais fácil do que o brasileiro médio. E hoje não basta você mais fazer uma faculdade, você fazer um curso superior, um curso técnico,
você se esforçar no trabalho, em um emprego aí, em qualquer setor que seja, você precisa contar muito com a sorte, e você precisa se esforçar muito para poder adquirir alguma coisa, para poder conquistar alguma coisa, para poder viver minimamente com o necessário, que o ser humano precisa para sobreviver, para viver bem, para ter uma vida com o mínimo de qualidade e conforto possível. E não é tão assim como as pessoas falam, né? Um dia as coisas vão melhorar se você se esforçar muito, se você trabalhar, se você se dedicar ao seu trabalho, a evoluir, tudo, você com certeza vai crescer. O céu é o limite para você. E, enfim, a gente vê que não é bem assim, né? Inclusive, por experiência própria e tudo, a gente vê que não é dessa forma que a banda toca, não é dessa forma que as coisas funcionam. E hoje, apesar de terem passado alguns anos desde a minha infância, eu continuo observando, continuo escutando as mesmas pessoas dizerem, aliás, as pessoas dizerem as mesmas coisas a respeito do país. Que um dia as coisas vão melhorar, que o próximo presidente que entrar, que o próximo governador que entrar, que o próximo prefeito, enfim, é lamentável, né, ter que escutar essas coisas e ver essa paixão, esse sofrimento, né, esse sofrimento estampado aí no rosto das pessoas, né, que muitas vezes elas sequer percebem que a idade já está chegando, a idade já está avançada, né? Que muitas pessoas já ficaram pelo caminho, não estão mais aqui entre nós. Esses mesmos que tinham a esperança de que um dia a vida ia melhorar, as coisas iam melhorar, ia conseguir ter, no mínimo, uma dignidade aí mínima para poder viver bem, com um mínimo de conforto, com segurança, com paz, com saúde, com educação, etc. E a gente vê que essas pessoas já não estão mais aqui. Infelizmente, não conseguiram realizar os seus sonhos, seus objetivos, não conseguiram cumprir as suas metas. E eu não estou falando de qualquer pessoa, eu não estou falando de uma pessoa que não se esforça, que não se dedica, que não estuda, que não batalha pela vida. Eu me refiro a grandes pessoas de uma geração que é totalmente diferente dessa geração que vivemos hoje. É um pessoal da década de 60, de 50, de 40, de 70, que eram pessoas muito esforçadas, muito trabalhadoras e muito dedicadas às suas atividades, inclusive bem mais de longe, até porque nessa época que esse pessoal vivia, que hoje eles estão com 80, 70, 60 anos, até 50 eu me arrisco um pouco. Hoje é uma época completamente diferente da época que eles viveram enquanto eram jovens, trabalhadores, crianças, etc.
que era uma época muito, muito mais difícil do que hoje. Não tinha tanto desenvolvimento medicinal, tecnológico, industrial. As coisas geralmente os trabalhos eram bem manuais, então requeriam bastante esforço da parte da pessoa. E mesmo hoje, com as facilidades que a gente tem, as coisas não são fáceis, né? Não é porque a gente teve um avanço, aliás, era para ter uma relação, né, de benefício com o aumento da industrialização, o avanço científico, o avanço tecnológico e educacional. Porém, embora seja uma época muito mais fácil do que a época desse pessoal que tinha um trabalho mais manual, as coisas ainda continuam bastante difíceis. E eu não sou uma das pessoas que vai dizer que tem a esperança de que as coisas vão melhorar, que o próximo presidente fará alguma coisa, que o próximo governador fará alguma coisa e que o próximo prefeito fará alguma coisa. Bom, eu não acredito de forma alguma, olhando para o passado, analisando friamente a história do Brasil, eu, sem sombra de dúvidas, acredito hoje que o país continuará a mesma coisa, daí para pior, que muitas pessoas não realizarão os seus sonhos, os seus objetivos, morrerão sem ver os seus filhos crescerem, sem ver os seus filhos formados, sem terem condições de terem o mínimo necessário para um ser humano viver. E nós vamos continuar vendo essas coisas acontecendo ao nosso redor e enfim. Bom, mas aí tem aquele pessoal que diz que besteira tudo isso. Se você se esforçar, se você fizer um curso, se você se dedicar mais, dormir menos, você consegue trabalhar em 2, 3 empregos, tal, você vai conseguir melhorar, sair de um determinado status para outro. E a minha opinião é o seguinte, com relação ao Brasil, todo o esforço que a pessoa faz, ele é mínimo. Se você se esforçar muito, trabalhar muito, se dedicar bastante ao seu trabalho, você vai evoluir pouco. Com o poder de compra, né, com o valor do dinheiro, da moeda do nosso país, o real, com a taxa de juros, a forma como que as coisas funcionam nesse país, dentro da política e tudo, é a mesma desde lá do início da descoberta do Brasil, do início da história política do nosso país. É a mesma. É um país de especulação, é um país que não valoriza o trabalho das pessoas, é um país que não abre oportunidade para os empreendedores, os novos comerciantes, que, aliás, o monopólio do capital, o monopólio das empresas, empresarial, ele é bastante forte. Então é muito difícil você começar um pequeno negócio seu, e é muito difícil você
conseguir fazer, alavancar esse negócio. Dá para você viver, dá para você se alimentar, você sendo empreendedor, né, dono do seu próprio negócio. Eu acredito que até, acredito não, é muito melhor do que você ser assalariado, ganhando esse salário miserável, né, que é o salário mínimo brasileiro. É muito melhor você tentar empreender, tentar construir, fazer alguma coisa, algum trabalho por conta própria, montar uma empresa, abrir uma loja, fazer alguma coisa. Só que saiba que se você ainda não tem experiência, não teve a oportunidade de vivenciar essas coisas, saiba que o que te espera é você se contentar com o mínimo necessário para você ter um salário um pouco melhor do que o salário base do comércio aí brasileiro. Você vai conseguir montar seu negócio, fazer as suas coisas, mas não espere grandes progressos. Você pode ter sorte, né? Acredito aí que questão de 10% das pessoas que empreendem tem algum tipo de sorte, tem algum tipo de... Todas elas, eu não digo que 10% se esforçaram mais, não. Eu digo que todas se esforçaram com a mesma intensidade, só de 10 a 5% dessas pessoas que irão conseguir manter os seus negócios e crescer, aumentar o seu faturamento, aumentar a sua estrutura, etc. Porque o monopólio empresarial, ele é muito grande, muito forte. A gente está num ponto já de que essas big, essas big empresas, né, essas empresas multinacionais, etc., né, que vendem franquia, que tem 300, 400 lojas, hipermercados, né, e grandes lojas aí que tem 10, 15, 20 lojas espalhadas na região. Você vai ter que competir com todo esse pessoal que já sai de uma posição muito, muito superior à sua, e você pode trabalhar, fazer o seu para se garantir, cuidar da sua família, etc., se esforçando com o mesmo esforço, e pode ser que você tenha sorte e consiga alavancar suas coisas também, multiplicar, né, seus negócios. Mas essa questão aí dessas empresas grandes, elas estão muito forte, e é aquele negócio que a gente vê, né, aí do mercado aí, do comércio e tal. Elas chegam, abrem 400 lojas, 200, 100 lojas. Então, como que o pequeno empresário brasileiro, o micro empresário, ele vai conseguir manter o seu negócio, fazer, competir, né, com esses grandes aí, até a questão dos supermercados, né? Como que o dono de uma mercearia pequena e tal vai conseguir competir no preço com quem tem 50, 100, 200 lojas? É complicado, não tem como, basicamente não tem como. Então, essa é a realidade que a gente vive aqui no nosso país. Não tem como falar que é diferente. E não só aqui, mas lá fora também já existe esse monopólio, já existe essa disputa. O diferencial é que lá fora, quando eu digo nos países mais avançados, nos países de primeiro mundo, o valor, né, da moeda, ele é bem maior do que nos países aqui de terceiro mundo. O poder de compra da pessoa é muito maior. Então, lá fora, sim, por enquanto,
você consegue montar o seu negócio, você consegue, até nem no caso, se você não tem interesse de montar o seu negócio, até você trabalhando é, em alguma empresa, em algum setor, você consegue evoluir muito, muito mais. É coisa de 5 a 10 vezes mais do que aqui por ano. E você pode fazer uma pesquisa aí, procurar a respeito disso, o estilo de vida, como que é a vida das pessoas que moram fora do Brasil, em alguns países aí de primeiro mundo. E você vai ver claramente aí do que você vai constatar que o que eu estou dizendo é a pura verdade. Então, o que leva para você fazer aqui no Brasil em 10 anos, lá fora você consegue fazer em 1 ano, 2 anos. E isso é a pura realidade e triste realidade, né? Mas, então, inclusive alguns dizem, mas as coisas estão difíceis também lá fora, tal, não está fácil, tem crise mundial, a crise tá esparramada por todo mundo e tal. Sim, sim, eu concordo, mas veja bem, olha, observa a história dos Estados Unidos da América, por exemplo. Quantas vezes aquele país já esteve em crise? Assim como nós aqui. Nós nascemos na crise e vamos morrer na crise, nós brasileiros. Mas você imagina quantas vezes os Estados Unidos já entrou numa crise, já saiu de crise, já entrou em crise, já saiu de crise. E continua sendo um país muito forte, 10 a 15, 20 vezes mais forte do que o Brasil. Mesmo com crise, ainda que as pessoas digam que lá fora também não está fácil, tal. A gente precisa valorizar o nosso país, investir no nosso país e tal, ficar por aqui mesmo, porque um dia as coisas, aquela mesma história, né? Um dia as coisas vão melhorar. Não, eu não acredito mais nisso. Eu vejo, observo claramente que esses países mais desenvolvidos eles entram em crise e saem mais forte do que eles entraram. E isso sim é uma realidade, isso sim é uma coisa concreta. Então, eu acredito e vejo que a cada dia mais as coisas ficam difíceis, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Isso é uma verdade. E não porque não tem dinheiro, não porque não tem terra, não porque não tem alimento, não porque a população cresceu muito. Não, isso é mentira. Isso é conversa de político, de pessoas que estão querendo faturar cada vez mais das nossas costas e gastar o mínimo possível com a sociedade. Essa que é a verdade. E monopolizar tudo, setor de alimentação, setor de vestuário, setor industrial, enfim. E então não dá para acreditar, sabe, que aqui um dia as coisas vão melhorar, a tendência é realmente piorar. Pode ser que talvez melhore lá fora, né? Nos países de primeiro mundo, tal, mas aqui no país de terceiro mundo, eu acredito que é um monopólio aqui, né? Essa questão política aí que se estende desde do início aí, né? Da nossa civilização aqui, da nossa sociedade brasileira. As coisas continuam sempre indo pelo mesmo lado, as pessoas se aproveitando, né, dos benefícios do país. Virou um país de especulação, onde as pessoas investem só para especular, onde os mais ricos predominam, os mais ricos aproveitam de alguma questão social, de alguma questão econômica do país e política,
para poder continuar vivendo as suas vidas com pouco esforço e muito lucro. Essa que é a verdade. E quanto ao pobre, ao classe média, tem que fazer um esforço enorme para melhorar 10%, 5% da vida, efetivamente falando. Então, para mim, na minha opinião, cheguei na conclusão assim de que não acredito mais, que um dia as coisas vão melhorar no nosso país, nem nada. E a primeira oportunidade que eu tiver, inclusive eu já estou organizando a minha documentação, as minhas coisas que eu preciso, toda a estrutura que eu preciso deixar pronta primeiro, né? Porque eu pretendo migrar para algum lugar, só que eu não quero sair como se eu estivesse saindo, fugindo, né? Do país. Porque, na verdade, o que dá vontade de fazer é isso mesmo, fugir, né? Largar tudo agora e pegar só a mochila e o sonho, né? E fugir. E aí dizem, mas você vai para um país desconhecido, né? Um local onde não é a sua pátria. Qualquer problema que acontecer, como que você vai fazer e tudo, você vai se sentir solitário, você vai se sentir sozinho, vai enfrentar dificuldades, tudo. Bom, as maiores dificuldades a gente já tem enfrentado aqui no nosso país. Praticamente, dependendo da situação, nós estamos sozinhos aqui também. E o pior, sem condições de resolver os nossos problemas, né? Ainda que sozinhos. Basicamente, também a população brasileira ela é toda constituída por imigrantes. O mundo sempre esteve em guerra, o mundo sempre esteve se modificando e as pessoas migrando para outros locais. Inclusive, o Brasil recebeu imigrantes de praticamente todo o mundo, né? Da França, da Itália, da Alemanha, do Japão, da China, etc., em outras épocas. Então, a nossa população ela é toda construída, né? Nós fomos colonizados aí por portugueses, né? Espanhóis, etc. E a nossa população ela é basicamente toda feita de imigrantes também. Então, não tem o porquê a gente, né? Chega uma determinada época, uma determinada coisa que a gente precisa pensar no nosso futuro, no futuro da nossa família, como que serão os próximos passos, né? E não deixar o medo também tomar conta da gente para a gente ficar estagnado, né, sem procurar alguma solução para resolver os nossos problemas, ou então pelo menos para melhorar um pouco, sabe? Que já é muito bom. Não pode piorar. E pelo que eu tenho visto aqui no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, vai piorar. Porém, aqui vai piorar, vamos dizer assim, 100%, né? Até 2000 e, por exemplo, nós estamos em 2024, até 2030, até 2030, 2040, 2050, que vai piorar 100%, 200%, a gente não sabe como, entendeu? E também estou fazendo um chute, não sei também se vai piorar tanto assim, nem nada, mas já está horroroso, né? Já está horrível, já não tem como mais para onde piorar, não, apesar de que tem, né? Mas, enfim, então é isso, você pensa em sair do país alguma coisa, trate de providenciar, né, o seu passaporte, não fique deixando as coisas também para a última hora não, para resolver tudo junto de uma vez só, acaba que fica muita correria em cima da hora, muita coisa, entendeu? E a gente não sabe como que vai ser os próximos governos, né? Como que vai ser as próximas leis, como que as leis serão alteradas, né? Essa tirania que está aí no nosso país, nós não sabemos como as coisas se darão no futuro. Então, não deixa para a última hora não, já faz seu passaporte, mesmo que você não vá sair agora, não vai coisa, você já tem seu passaporte. Inclusive tem alguns países aí, que aqui da América Latina, que dá para você ir sem passaporte, não tem necessidade. Com a sua carteira de identidade, sua carteira de habilitação de motorista, você consegue entrar no avião,
e ir, né, para Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, é, são os lugares assim mais melhorzinhos, né, por assim dizer. Outros eu acho que não compensa tanto, apesar de que El Salvador tem sido um destaque aí no cenário no cenário aqui da América Latina e tem sido um dos países aí que uma grande promessa aí para nossa América Latina aqui. Inclusive, vários países do mundo aí estão seguindo, querendo seguir o exemplo do Bukele, né? Bukele que chama lá o presidente. O cara deu um jeito lá na questão da segurança pública e tal, né? E com isso o país só tende a desenvolver, né? E todo mundo só tende a ganhar com isso. Mas enfim, para não fugir do tema, basicamente é isso. Tem alguns países aqui na região que você consegue ir só com sua identidade, seu CPF, entendeu? Não precisa necessariamente do passaporte. Mas você não deixa para fazer o passaporte de última hora, não. Já faça seu passaporte, fique com seu passaporte guardado, porque qualquer momento, qualquer coisa, você consegue embarcar aí para algum lugar, tendo o seu visto, né? Procura saber aí como que faz para tirar os vistos, né? Para alguns países aí, né? Igual o Japão, por exemplo, também, só com passaporte você já não precisa de visto, né? Enfim, tem vários países aí, vários destinos que você pode, com certeza você vai encontrar algum que vai te servir, né? E é isso mesmo. Basicamente a humanidade ela foi feita por imigrantes, né? A nossa população e tal, que as pessoas saem de um lugar para o outro, né? Procurando bem para si próprio e também para a família, e não só por uma questão financeira, né? Que eu penso também em deixar o Brasil, é que o Brasil, se você tiver uma vida minimalista, você não se importar com tanto luxo nem nada, dá para você ter uma vidinha até boa, assim, razoavelmente boa. Passa fome, né? Passa dificuldade, passa necessidade, não tem saúde, não tem segurança, não tem nada. Por isso que eu tô saindo, sabe? Mas por questão de saúde, de segurança, de qualidade de vida, que isso é o primordial, é o principal. Então, a humanidade foi feita assim mesmo, de homens que entraram dentro de um avião, que entraram dentro de um barco, né, e foram para outros países tentar a vida, melhorar a qualidade da família, etc. Então, isso faz parte da gente, né? Como diria o Tiririca, né? Pior do que tá, não fica. Mas não é bem assim. Eu acho que está muito difícil. Muitas pessoas estão imigrando, uma quantidade enorme, né, para Portugal, para os Estados Unidos, etc. Para vários países aí que possibilitam uma qualidade de vida bem, mas bem melhor mesmo do que no Brasil. Com mais segurança, com mais poder de compra, com mais saúde, qualidade de vida, né? E com a possibilidade de você realmente viver do suor do seu trabalho, né? Sendo que aqui no nosso país a gente não tem condição. E não dá para sair assim de qualquer maneira, migrando, como a gente vê algumas pessoas fazendo aí, que elas passam muitas dificuldades, ir para um país aí no exterior, você não conhece ninguém, né? Você não tem nenhum apoio assim por perto para poder, tudo vai ter que se virar sozinho para fazer as coisas, para conhecer as coisas e tal. Mas então eu pretendo ir com um pouco de recurso financeiro, né, de uma forma melhor, para poder, inclusive de uma forma correta, né, com visto de outros países aí e tal, para poder ter uma facilidade maior, para não passar tanta dificuldade, né? Mas eu pretendo sim abandonar o Brasil em breve, se Deus quiser, e só não sei exatamente quando, porque aqui quanto mais a gente fica às vezes também esperando as coisas darem certo, vou esperar mais um ano, que aí eu consigo juntar mais um dinheiro, consigo organizar mais algumas coisas e tal, e aí eu vou. Nesse um ano,
Parece que o dinheiro desvalorizou ainda mais, aí fica mais difícil ainda, fica o dobro de dificuldade. A cada ano que passa, a cada mês que passa, parece que as dificuldades aumentam e você fica rodando em círculos aqui, não consegue sair do lugar, não consegue se planejar. Aliás, o planejamento já é feito, mas você não consegue realizar o que você planejou. E esperar demais também, às vezes, é bobeira. Mas uma das dicas, assim, né, uma coisa que eu estou fazendo, que eu pretendo fazer e tudo, primeiramente, é aprender o idioma do local para onde você vai. Seja um inglês, né, se você vai para os Estados Unidos, seja um espanhol, né, se você vai ali para a Europa, seja a língua nativa da onde você pretende ir, sabe? Então, no meu ponto de vista, a saída do Brasil é realmente o aeroporto e, sem dúvida, e o último que sair, apague a luz. Porque, basicamente, a gente ficar esperando as coisas melhorar, nunca vai melhorar. Da parte do Brasil, pelo que eu vi agora da história até agora, mas você está muito com falta de esperança. Não, não, não. Muito pelo contrário. Porque eu tenho esperança em mim, na vida, na minha capacidade, é que eu pretendo fazer alguma coisa para me mudar, sair do país, né? A não ser, a não ser que eu consiga desenvolver algum trabalho, né, dentre alguns planejamentos que eu tenho, dentro de um curto prazo, e que esse trabalho me gere um bom retorno, sabe? Retorno incomum, na verdade. Aí eu pretendo permanecer por mais algum tempo aqui no país, mas não quero deixar passar de 2, 3 anos, não, sabe? Porque as coisas vão ficando difíceis e tal, aí vem uma tirania, né? Vem o Brasil fazendo aliança aí com a China e tudo, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Se eles podem querer bloquear os nossos passaportes aí futuramente, então a gente tem que estar ligado aí nessas coisas também que estão acontecendo à nossa volta aí na política, né? Essas questões geopolíticas, e para a gente poder se antecipar a essas coisas, né, e não ser pego de surpresa aí, né? Com as calças na mão. Mas então eu pretendo ficar no máximo aí, mais esses uns 2, 3 anos aí, né? Se possível for, dentro de um ano, até no final desse mesmo ano agora, de 2024, eu já pretendo estar dando um jeito de migrar para algum lugar, sabe? Já tenho feito pesquisas e tal, a respeito dos locais e tudo, o que é necessário, o que precisa e tudo, como que funciona. Já estou a par aí dos locais onde eu escolhi para de repente ir. E é isso aí, seja o que Deus quiser aí no dito popular. Mas eu acredito que, voltando à questão das crises mundiais aí, sempre que a gente vê é o seguinte: entra crise, sai crise. Os Estados Unidos da América, por exemplo, eles sempre se recuperam. A China se recupera, cresceu 200 vezes mais do que quando os Estados Unidos guerreou contra ela, quando ela teve a guerra, quando ela foi destruída, né? Quando o Japão foi destruído, tá, hoje estão 200, 300 vezes maior. A Alemanha, quando foi destruída na guerra, se recuperaram, hoje país de primeiro mundo, etc. Apesar dos problemas que existem lá fora, a gente vê que o país possibilita uma recuperação. Aqui no Brasil, se você tem o seu negócio, se você trabalha, se acontece alguma coisa com você, uma questão de saúde, um acidente de carro, sei lá,
um problema dentro estrutural, dentro da sua empresa, qualquer probleminha assim, é um fator assim decisivo para você fechar a sua empresa, sabe? É algo que para você se recuperar disso é muito, muito complicado. Então, assim, não vale a pena. E lá fora, se aconteceu algum problema com você se recupera, sabe? Você pode perder todo o seu dinheiro lá em pouco prazo, de 1 ano, 2 anos, 5 anos de trabalho, você recupera tudo que você perdeu rápido, entende? Porque o país possibilita, o país dá essa possibilidade para as pessoas. Então é isso, meu amigo. Tem muitas coisas ainda que eu gostaria de falar a respeito desse assunto, mas a gente precisa ser resumir mais as coisas, né? Porque senão fica longo demais o vídeo aí. Mas um abraço a todos, desejo a todos aí uma boa sorte e vamos conversando. Deixa seus comentários aí pra gente ir trocando umas ideias, né? E quem sabe no meio dessa troca de ideias aí a gente não consiga trocar algumas informações valiosas para todo mundo, né? Então se inscreva no canal para você acompanhar os próximos vídeos. E é isso aí, um grande abraço e até mais.